E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário, e hoje vamos falar sobre o livro Antes do Fim do Riso. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Título: Antes do Fim do Riso. Autor: Bert Jr. Editora: 8,5. Páginas: 222. Um vírus que ceifou a vida de 5 milhões de pessoas. Um país que ainda tentava se reconstruir depois dessa tragédia. Uma sociedade dividida. E no meio de todo esse cenário um importante debate tomou conta de todos. O humor era mesmo responsável pela propagação do vírus? O humor deveria ser erradicado? Acompanhamos a vida do capitão Genos Miliblaster, chefe da Brigada Anti-Humor, responsável por erradicar todo e qualquer tipo de humor. À frente da nação, um partido que elegera o humor como o grande vilão do país e tratou de construir uma imagem negativa do riso. Os poderosos dessa facção política demonizaram o humor, pois um país deveria ser formado por pessoas sérias, que tratariam as coisas de forma séria. Mas como uma vegetação após um inverno rigoroso, o humor começava a ressurgir na sociedade. Genos imaginou, então, que seu trabalho frente à Brigada Anti-Humor iria aumentar consideravelmente. Logo chegou ao conhecimento de Miliblaster que um professor, chamado Risolindo, estava levando algumas histórias, supostamente engraçadas, para ajudar no tratamento de doentes graves no hospital da cidade. As histórias levavam os doentes a expressarem sorrisos sinceros e espontâneos, que era tudo que o governo menos queria. Miliblaster foi convocado para dar um fim no caso Risolindo. Ele deveria preparar uma armadilha para pegar o professor fazendo graça e prendê-lo em flagrante. O capitão passou a tarefa para sua assistente, Melecta. Ela elaborou um plano audacioso. Usaria Penca Glitter Extra, uma espiã do governo, jovem e sedutora, para seduzir Risolindo a usar um texto proibido. Enquanto ele estivesse contando essa história, os homens de Miliblaster entrariam na sala e prenderiam Risolindo em flagrante. Mas Melecta e Miliblaster não contavam que Penca Glitter Extra se apaixonou por Risolindo. Ao invés de seduzir o professor, Penca se viu seduzida por ele. Quando o pessoal da Brigada Anti-Humor chegou ao hospital, encontrou o livro proibido nas mãos de Penca. E Risolindo continuou solto. As autoridades então resolveram que o problema era sério demais para deixar nas mãos da Brigada Anti-Humor. Estava em vigência a lei que proibia a leitura de algum livro ou texto humorístico. Agora, o governo ia além. Mesmo os textos autorais seriam considerados como matéria de segurança nacional. E quem fosse pego com qualquer tipo de texto com humor, seria detido imediatamente. Com base nessa nova lei, Risolindo finalmente foi preso. Porém, longe de reprimir o humor que exalava dele, Risolindo continuou o seu trabalho. Começou a contar suas histórias a outros detentos. E logo se viu envolvido em um festival de contação de histórias que ocorreria na prisão. Com a sua fama se espalhando pela prisão, e também na mídia, Luzmara, a diretora da escola onde Risolindo lecionava, organizou uma grande manifestação para reverter a prisão do professor. Ao mesmo tempo, simpatizantes do movimento anti-humor também decidiram se manifestar contra o humor. O cenário para um embate estava preparado. Mas o povo começou a perceber que a luta era injusta e sem sentido. De um lado um professor que gostava de contar histórias engraçadas, de outro um governo que demonizava o bom humor a ponto de prender todo aquele que ria ou que fazia rir. E logo a taxa de aceitação do governo caiu vertiginosamente. E como o presidente, Jeg Nabozol, bem sabia, sua reeleição dependia do voto dessa mesma opinião pública. Como o vento muda de direção, o governo deixou de buscar a erradicação do humor. Jeg Nabozol inclusive elaborou o seu novo plano de governo para as novas eleições. Criaria até um novo ministério, o Ministério do Bom Humor. Risolindo continuou seu trabalho de professor, com o compromisso de continuar levando o humor como um dos melhores tratamentos contra qualquer doença, da mente e do corpo. O autor é genial em criar uma sociedade tão próxima e ao mesmo tempo tão distante da nossa. Os personagens exprimem as incertezas de uma sociedade dividida. A dualidade dos personagens é comparada com a dualidade do próprio humor. Pois o humor que nasce de práticas como o bullying ou de piadas que exprimem pensamentos racistas e homofóbicos, continuam sendo humor, pois também fazem rir. Risolindo,
apesar de fazer rir com suas histórias, se considerava um homem sem graça, incapaz de fazer rir. Janos Miliblaster, responsável pela Brigada Anti-Humor, no final, encenou uma das histórias de Risolindo para sua filha Lilica, que estava internada no hospital. E até mesmo os poderosos políticos mudaram de opinião em relação ao humor quando viram que não conseguiriam se reeleger com a política anti-humor. Não é sem razão que humor em latim significa líquido. As civilizações antigas consideravam que o que fazia rir mexia com os humores internos e melhorava o estado de espírito de um indivíduo. A realidade é séria e, por vezes, cruel demais para não levarmos a vida com bom humor. Um sorriso muda tudo. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net. Muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo Resumo de Livro.